Bom dia. Deus abençoe vocês. Meninos, posso pedir para vocês acenderem também a lateral para eu ver o rostinho melhor das pessoas? Para vocês também poderem ler suas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 26, 31 e 32. Começar com esse texto e que o Senhor fale diretamente ao teu coração, amém? Que não seja a minha voz, mas seja a voz de autoridade, de poder do Senhor invadindo aí teu coração em nome de Jesus. Trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, mexendo em cada cantinho que só Ele sabe, em cada segredo, em cada situação, em cada coisa que você viveu. Amém? Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Naquela noite, nos dias que se seguiram, a prisão, a humilhação, a crucificação do mestre deles gerou nos discípulos de Jesus muitas reações, muitas emoções. Aqueles que começaram bem 3 anos antes, seguindo a Jesus imediatamente quando ele falava me segue, largando tanta coisa para trás, investindo o seu tempo agora, eles estavam confusos, com medo. Sabe, quando essas pessoas viram os milagres que Jesus fazia, quando elas ouviram as palavras de Jesus, ouviram a autoridade com que Jesus pregava e falava para as pessoas, para demônios, no céu, diante de Deus, muitas delas creram que Ele era aquele de quem as antigas profecias, as antigas escrituras profetizaram durante anos. O Messias, o Cristo, que seria aquele que redimiria o povo de Israel. Mas a gente percebe, lendo a Bíblia, que eles tinham a expectativa de que esse Messias, quando viesse, seria um rei, um libertador político já para aquele momento, um libertador político do povo judeu, das opressões que eles estavam vivendo, seja dos romanos naquela época, seja de tantos outros povos ao longo de toda a sua história. Então, neste momento que eles estavam ali vivendo, da morte de Jesus, eles ficaram completamente frustrados, decepcionados, quando aqueles que eles esperavam que fosse o seu Salvador, morreu. Uma morte que era reservada para a pior classe de bandidos, a cruz. A cruz era coisa de bandidos horríveis, de uma humilhação terrível, pública. Não salvou a si mesmo, como vai salvar a nós? Será que a gente entendeu tudo errado? Meu Deus! E no meio de tudo isso, algumas mulheres que andavam com Jesus vão até o túmulo para poder perfumá-lo, como era costume deles naquela época, e encontram a pedra que fechava o túmulo removida, e entraram ali e encontraram o túmulo vazio, não acharam o corpo de Jesus. E Lucas 24, 4-7 diz que 2 homens com roupas resplandecentes chegam diante delas e falam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês. É necessário que ele seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas creram, voltaram lá para os amigos dela, para colegas dela, para anunciarem tudo isso que elas tinham ouvido, mas isso parecia um delírio. Pedro correu lá, ousado, impetuoso, correu lá para ver e realmente não achou Jesus no túmulo, voltou admirado, diz a Bíblia. O texto não fala que ele creu imediatamente, aquilo tudo era uma loucura. Mas como Jesus previu no texto que nós lemos, as feridas que Jesus, o seu pastor, carregou, naquele momento dispersaram os seus seguidores. Muitos se fecharam completamente, presos nas suas casas, paralisados pelo medo. Outros voltaram a fazer aquilo que eles já tinham deixado para trás, então se sentiram vivendo um retrocesso. E alguns se afastaram da comunhão, saíram e seguiram seus próprios caminhos individualmente, se distanciando do grupo. Tem uma narrativa lá em Lucas 24, 13 ao 35, que mostra 2 destes discípulos
decepcionados, frustrados. Eles ainda não conseguiam entender a obra completa do Cristo. Nós esperávamos uma coisa, mas não aconteceu de acordo com as nossas expectativas. Então eles se afastaram, eles estavam numa estrada indo a caminho de uma aldeia chamada Emaús, que já a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E tem gente aqui que se afastou, não é? As coisas na igreja não foram como você pensava. Aquilo que você tinha ouvido falar sobre Deus fez você criar algumas expectativas e elas foram frustradas. Isso já aconteceu comigo. E eu quero te dizer que eu sinto muito pelo que você passou, pela dor que você passou. Mas fica aqui comigo com o coração aberto, com o ouvido aberto para você ver o que Deus tem para falar sobre isso, amém? Diz a Bíblia no 14 ao 24 que esses dois discípulos iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos e um tomou coragem ali e respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus é tão lindo, tão caprichoso. Ele fala: do que se trata? Então eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificavam. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, nós já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Sabe, gente, já era o dia da ressurreição. Mas eles ainda estavam com a sua mente presa no passado, no dia da morte, no dia da dor. E por isso eles não conseguiam ver que o próprio Jesus estava ali ao lado deles, caminhando com eles. E eu confesso que decepção e frustração são sentimentos, emoções que se apresentam muitas e muitas vezes na minha vida. E eu creio que na sua também. Eu muitas vezes me pego decepcionada com meu marido, ele não está aqui, pode falar, depois ele vai ouvir. Com os meus filhos, estão aqui. Com os políticos, com a justiça brasileira, com a minha igreja. Comigo mesma, muitas e muitas vezes. E por que não dizer com o próprio Deus, né? Às vezes brota. A gente às vezes tenta esconder esses pensamentos, mas às vezes está aqui dentro da gente. Eu crio expectativas de que as coisas vão acontecer de um jeito e elas não acontecem. Eu crio expectativa de que as pessoas se comportarão de uma forma e elas não se comportam, e isso dói. Minha mente também fica presa nesses momentos e nas pessoas que me feriram lá atrás. E essa decepção muitas vezes vai crescendo e ela gera em mim outras emoções que me ferem. E por vezes essas emoções geram comportamentos em mim que me fazem ferir outras pessoas. Então fica um ciclo terrível de dor, um com o outro, de amargura. Mas sabe, quando a gente deixa Jesus entrar na nossa conversa, na nossa vida, na nossa história, isso não acaba aí, não acaba dessa forma. Todos nós estamos lidando com desafios difíceis, feridas muito profundas da nossa estrada, da nossa jornada, da nossa vida. E a estrada que a gente começa a pegar pode ter começado apontando para uma direção errada, com ideias erradas. Mas onde Jesus entra, Ele pode transformar. Eu quero declarar e profetizar isso na sua vida hoje. O versículo 25 diz: então Jesus lhes disse. Ele ouviu tudo, viu? Quando você for tentar aconselhar alguém, amar alguém, ouça até o fim. Isso vale para mim. Saiba ouvir.
Mesmo você sabendo que aquilo que a pessoa está falando não tem nada a ver. Jesus ouviu eles falando até o fim. Então ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Era isso que as profecias diziam. E começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu queria estar nesse culto. Você não queria estar nesse culto? Outro dia, um parênteses aqui, a gente conversando com um grupo de estudo da Bíblia que a gente faz lá em casa, a gente conseguiu achar 32 passagens, versículos do Antigo Testamento, com profecias lá de trás que apontavam exatamente coisas que aconteceram centenas de anos depois na vida de Jesus, desde o nascimento de Jesus, a vida dele, a crucificação. Não é lindo isso? Imagina Jesus. Se a gente achou 32, imagina o que ele não sabe. Aí os 2 discípulos disseram, ouviram tudo aquilo e falaram, então fica conosco. Já é tarde, o dia está chegando ao fim, e Jesus entrou para ficar com eles. Jesus entrou para ficar com eles. Jesus entrou para ficar com eles. Como Jesus é incrível. Sabe, no meio daquele caos todos, porque eles estavam vivendo um caos, não só os discípulos de Jesus. Aquela crucificação foi uma coisa. Ficou escuro às 3 da tarde. Foi assim um negócio que aconteceu. Mas no meio daquele caos todo, Jesus ressuscitou, mas não montou um palanque. Um púlpito para falar para as multidões. Não é lindo isso? Ele não estava preocupado ali em atrair muitos likes. Ele foi se encontrar com 2 pessoas que iam para o outro caminho. Ele foi caminhar com elas, ele foi olhar no olho delas. Ele foi entrar na casa com elas, ele sentou-se à mesa. Depois ele foi com outros. Grupos pequenos, depois outros, e outros, e outros, e outros, e outros. Ele sentou-se à mesa, ele se relacionou. Jesus vem restaurar comunhão e intimidade, primeiramente nossa com Deus, mas também entre nós. Também entre nós. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, a igreja vai te ferir. Porque se você entra numa igreja esperando de homens a perfeição, a gente vai ser perfeito um dia como ele é, vai chegar esse dia, mas ainda não somos. Então, ele vem restaurar a nossa comunhão, ele nos capacita a perdoar, a amar uns aos outros, a pedir perdão, a reconhecer nossos erros, a nos relacionarmos uns com os outros. Jesus não abre mão de nós. Ele se aproxima para nos levar para esse lugar de comunhão de uma forma simples, não é? O que é que vocês estão conversando mesmo? Do que se trata? Como que vocês enxergam essa situação que vocês estão vivendo agora? Ele está interessado em saber. Sabe por quê? Porque aí ele ouve, aí ele pega o gancho e aí ele fala. Agora deixa eu te contar como realmente é essa situação sob a perspectiva de um Deus eterno, que é vivo de eternidade a eternidade, que conhece todas as coisas, que conhece todas as pessoas, que sabe o que é melhor. Um Deus que vê o filme completo, não só a foto. Deixa eu te contar. Aí ele conta. Gente, todo mundo é único e é importante para Deus. Eu só estou aqui porque Ele foi me buscar inúmeras vezes nos meus caminhos. Você só está aqui porque Ele continua te buscando ainda hoje nos seus caminhos. Porque Ele se importa com a sua dor. Ele se importa comigo e com você. Deixa eu te lembrar uma coisa que Deus me lembrou ontem numa conferência que a gente estava. Que antes dele retirar o sofrimento da humanidade, como em breve vai acontecer, Jesus veio entrar no meu e no seu sofrimento, dentro do meu e do seu sofrimento, porque Ele se importa. Enquanto Jesus era crucificado, Ele sofria todo tipo de trauma que nós sofremos hoje, todo tipo de dor, de vergonha, de humilhação, de bullying, de solidão, de rejeição, traição de amigos, de pessoas que ele não esperava. Ele sabia que iam trair, mas como homem, ele esperava que não traíssem.
todo tipo de injustiça, de afronta e dor emocional, física e também espiritual. Ao se sentir sozinho, separado de Deus pela primeira vez, foi a primeira vez que Jesus se refere a Deus. Se você procurar na Bíblia, no original, a primeira vez que Jesus se refere a Deus como Eli, como Deus e não como Abba, como Pai. Ele não conseguia naquele momento sentir o Abba, o Pai. Como talvez hoje você tenha entrado aqui, você esteja me ouvindo e você não consiga mais sentir. Porque algo trouxe uma ruptura na sua caminhada com Deus, na sua caminhada com a igreja de Cristo. Não era só o corpo de Jesus que estava sendo rasgado, era a sua alma que estava sendo dilacerada. Por isso ele entende a sua dor, por isso ele entende a minha dor. Mas algo mais estava sendo rasgado naquele momento. O que, igreja? O véu. Não era só a alma de Jesus, o corpo de Jesus. O véu era uma camada, muitas camadas de um couro pesado que homem nenhum poderia rasgar. Muitas camadas que separavam o santo dos santos, o lugar da presença de Deus, de nós, pecadores. Mas no momento que Cristo era rasgado, o véu se rasgou de cima a baixo. E é por causa dele nós temos acesso ao Abba Pai. Por causa dele, ele mesmo nos reconciliou consigo. O unigênito, o Filho único, se tornou o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Hoje você é filho, filha. Enquanto o corpo de Jesus era rasgado, o coração da sua mãe, que estava ali vendo tudo, também era rasgado. Mas até mesmo ali, sofrendo, eu acho tão lindo isso. Como é que no meio de tamanha dor, Jesus pode olhar para alguém e ainda abençoar? Sua mãe estava sofrendo. E ele imediatamente traz a ela consolo, olha para João, o seu amigo mais íntimo, e fala: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ele cuida das feridas da alma de Maria ali naquela mesma hora. Aí você vai falar: mas ela era mãe dele, né? O que ele faz com os inimigos mesmo? Que estavam cuspindo nele? Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele entende a sua dor, ele entende a minha dor, ele ofereceu perdão, cura, amor. Sabe, eu não sei em que ponto da sua estrada você se encontra hoje, eu não sei. Eu não sei quais foram as expectativas humanas que te decepcionaram, te desconstruíram. Porque a expectativa frustrada desconstrói a gente, não é? Nossos sonhos, nossa vida por completo. Mas eu sei que ele veio se encontrar com você hoje de novo. Porque ele sentiu a sua dor e ele se importa. Muitos aqui são órfãos de pais e mães vivos. Muitas são viúvas de maridos vivos e vice-versa. Mas você não está abandonada, você não é órfão, porque mesmo que as pessoas tenham te tratado mal, te frustrado, agido de uma forma errada com você, Cristo te fez parte de uma família, Cristo te deu o nome dele, o nome do Pai, você carrega o nome da família do Pai. Um Pai celestial perfeito, como todos nós deveríamos tentar ser, imitando a Ele, imitando essa relação de Jesus com Deus Pai. Enquanto eu preparava essa mensagem, e até num outro dia, para um outro local que eu ia falar, eu coloquei uma música e no final a cantora começou a falar exatamente sobre isso, esse momento igual esses dois discípulos que não percebiam Jesus caminhando com eles. E ela fala: Espírito Santo, mostra-nos o Pai. E depois Deus dizia através dela: há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece. Há quanto tempo eu estou do seu lado, estou trabalhando e você ainda não me viu por aqui. Muitas vezes você questionou a Deus: será que você é mesmo meu pai? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, papai. Mas como pais, nós sabemos que os pais dão sim bons
presentes e alegram o coração dos seus filhos, assim como Deus continua fazendo conosco no nosso dia a dia. Mas a prioridade do pai não é fazer o que o filho quer. A prioridade de Deus Pai é tornar você um filho maduro, um filho pronto, mais parecido com Jesus, o humano. O filho amado em quem ele se alegra e com quem ele pode se relacionar livremente, para que você se torne herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Enquanto uma criança é menor de idade, ela não tem acesso à sua herança, não é? Deus quer te amadurecer para que você possa ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A gente está buscando de Deus um mimozinho, um presentinho e frustrado, porque às vezes a gente não recebeu isso, mas Ele quer te dar o reino dEle. Não se contente com nada disso, nada menos do que o reino de Deus, porque é isso que Ele quer te dar. Mas para isso, há dores nesse caminho. Há dores nos forjando, nos formando, arrancando, não nos matando, mas arrancando de nós coisas que são abaláveis. Deus vai abalar, sacudir a árvore, vai cair o que é abalável, mas vai ficar aquilo que é firme no Senhor para te dar o reino. A crucificação não foi o ponto final para Jesus, não era o ponto final para aqueles discípulos, e a sua decepção não é o ponto final para você. Jesus está vivo, trabalhando em você, na sua casa, na sua família, na nossa humanidade, mesmo em meio às dores da sua vida passageira. Deus não se alegra com o sofrimento que esse mundo caído nos traz, mas Ele não desperdiça nada, gente. Eu acho lindo isso. Deus não desperdiça nada. Tudo vira testemunho. Tudo vira testemunho. O inimigo de Deus pode ter tentado atacar a tua vida. Mas Deus diz, não. Até aqui você vai. Ela é minha. Ele é meu. Até aqui você vai, porque tem coisa que pode estar sendo preparada. Mas aqui basta. Ela é minha, ele é meu, ela é minha, ele é meu, eu vou reconstruir, eu vou remodelar. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo. O meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. As suas cicatrizes vão ser testemunho de onde Deus te tirou. Ontem a gente ouviu também uma coisa linda, Jesus já com o corpo transformado, ressurreto, as cicatrizes ainda estavam lá para testemunhar quem Ele era. Não tenha vergonha das suas cicatrizes, tenha vergonha do seu pecado, mas ele foi perdoado, foi lavado, agora é cicatriz. Agora é cicatriz que vai testemunhar de onde Deus me tirou e para onde eu estou indo. Não deixe as frustrações e as decepções te prenderem no passado, a ponto de você não discernir a esperança que está caminhando ao seu lado ainda hoje, no seu presente. Jesus dialogando comigo e com você através da sua palavra, através dos irmãos da fé, usando pessoas, através do seu momento de oração, aquilo que Jesus está falando no teu coração e nos dando uma direção sobre o nosso futuro. O problema não era um pregador ruim que aqueles homens estavam ouvindo, não era. Jesus não era um pregador ruim, como eu talvez seja. Jesus era o que estava lá desde o início, estava lá em cada palavra inspirada da Bíblia, ele sabia todas as coisas, a mensagem dele não era fraca, Jesus em pessoa explicava, e o coração deles queimava enquanto eles ouviam a Jesus, eles falam isso, mas eles estavam tão focados no poder, Vocês viram que eles falaram poderoso em obras e em palavras. A gente às vezes está tão focado no poder que a gente para de perguntar para Deus da vontade, do plano perfeito de Deus. A gente quer o poder para resolver o probleminha, mas a gente não está entendendo qual é a vontade e o plano de Deus. Eu não estou falando que é errado a gente pedir para Deus tirar uma dor, um problema, uma decepção, nos curar, nos livrar. Ele nos ensina a fazer isso.
Mas se coloca, se mantém debaixo do Senhor, porque há uma vontade, um plano maior em andamento para todas as coisas. O jeito de Deus ressignificar as nossas dores, querido, que esse mundo caído nos traz, é sempre melhor do que os nossos. Deus disse certa vez lá em Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Versículo 30. E aconteceu que quando eles estavam à mesa com Jesus, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Guarda isso aí, tá bom? E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Queridos, percebam que enquanto eles discutiam, faziam perguntas um ao outro, eles não conseguiam ainda ver com clareza o que tinha acontecido de fato no passado, nem discernir o presente, muito menos idealizar como seria o futuro. Mas quando Jesus sentou-se com ele, partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram o seu Messias vivo. E mais ainda especial foi o fato de que imediatamente, na mesma hora, quando foram iluminados e reconheceram Jesus, isso os recolocou, os reposicionou na direção correta. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Ele quer abrir os nossos olhos. Abra os olhos do meu coração. Não cantamos isso hoje? Ele quer abrir os seus olhos para que você seja recolocado na direção correta, reposicionado na direção que Ele tem para a tua vida. Não era mais somente sobre eles, sabe? Sobre a tristeza que eles estavam vivendo de ter visto o seu Senhor morto. Eles voltaram na mesma hora para a unidade com os demais seguidores de Cristo e depois continuaram a contar essa boa notícia por todo o mundo. Não eram mais dispersos, perdidos, com medos, desnorteados. Eram dispersos, mas com foco. Indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá, indo por toda a sociedade. Pregando o evangelho, curando, fazendo sinais e maravilhas. Dispersos também, mas agora com um propósito. Não dispersos, desnorteados. Não mais como pessoas frustradas e instáveis nas suas emoções, mas como homens convictos e firmes, a despeito de todas as circunstâncias, até que Deus completasse o seu plano. Queridos, muitas respostas que você está buscando só virão enquanto você caminhar e se relacionar intimamente com Jesus. Muitas respostas você só vai ter quando você se sentar à mesa com Ele, deixar Jesus sentar à mesa com você e entrar no seu coração, no centro de tudo que você vive, ter comunhão diária com Ele, com a palavra que Ele deixou, colocá-lo como Senhor das suas escolhas. Talvez você ainda não esteja enxergando as coisas enquanto você está andando pelo caminho. Mas Jesus está à porta batendo. Deixa eu entrar, deixa eu ceiar com você, deixa eu sentar com você. Me coloca aí no centro do teu coração. E com o tempo eu vou te mostrar, eu vou abrir teus olhos, eu vou responder, você vai discernir. Talvez você não saiba o porquê comigo. Mas não importa, importa o para quê. O que é que você vai fazer com isso? Qual o legado que Deus vai gerar através da sua dor, da sua decepção? Essa é uma jornada de transformação, de entendimento, de revelação, de crescimento com o Senhor. Sabe, nessa semana, eu e o André, a gente recebeu mais 2 notícias extremamente injustas de lutas que têm se levantado contra nós lá em casa. Orem por nós, tá? Meu Deus. Ai, ai. Pensa em uma injustiça terrível, terrível. E aí, o que acontece? Vem a notícia. Reações humanas acontecem. Só porque eu sou italiana, só porque eu sou assim, animadinha ou com vocês também? Sabe aquele sentimento de raiva, de revolta, de indignação. Aí passa assim, né? Aí vira tristeza, angústia, melancolia, né? Não era isso que eu esperava. Vem aquele pensamento: Deus, como assim?
A gente não deu legalidade para o seu inimigo atacar desse jeito. Sabe que a gente pensa até assim, de que adianta ser honesto se país acontece tudo dessa forma? Não é? A gente não pensa assim? Eu penso às vezes. Continuo honesta, mas eu penso, né? Sabe, não era isso que eu, Rebeca, esperava para minha semana. Não era isso que eu esperava enquanto eu estou me dedicando a fazer a obra do Senhor. Não era isso que eu esperava enquanto eu estou doando meus dias, minha vida, meu dinheiro pelos outros. Enquanto eu toco uma empresa com tanta honestidade, né? Mas eu tenho aprendido na minha jornada com Cristo, mergulhando na palavra de Deus, que as minhas respostas virão se eu continuar centrada e firme nele. Se eu não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, se eu continuar naquilo que ele diz que é certo, se eu continuar naquilo que ele diz, que a forma que vive alguém que carrega o Espírito de Deus. Vivam de maneira digna, diz o Senhor. Eu tenho aprendido que eu posso reposicionar esses pensamentos que, vem assim, sem controle. A gente tem poder para reposicionar e controlar e dominar esses pensamentos, colocá-los no lugar certo, correto em Cristo, onde eu encontro de volta a paz que excede a todo entendimento. E as estratégias certas para as decisões que a gente tem que tomar enquanto eu converso com Ele, enquanto eu me relaciono com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Então sabe o que eu fiz? Eu entrei lá no meu quarto, eu me joguei no chão para lembrar que eu estou no chão, que eu não sou nada, que eu sou limitada mesmo. Chorei até não ter mais lágrima e declarei o que a palavra de Deus diz. Contei para Deus como eu estava me sentindo. Pedi perdão por aquela raiva que eu estava sentindo. E fui lutar minha luta do jeito que Deus me ensinou, que é na oração. Deixa eu te falar uma coisa, a oração não é mais uma arma espiritual para você. Como assim, Rebeca? Efésios 6, que fala sobre a armadura do Senhor, ela diz que as nossas armas e ferramentas são a verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, a fé para apagar os dardos inflamados do inimigo contra nós, a salvação de Cristo para preservar, né, como arma de defesa para guardar a minha mente, e a palavra de Deus que é a minha arma de ataque. Então o que é a oração? Porque o Efésios 6:18 fala, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está tudo aí. Mas sabe o que é? O segredo é que a oração não é uma arma, ela é o campo de batalha. A oração é onde a batalha acontece e onde ela acaba. Porque é na oração que você se reposiciona diante do mundo espiritual, diante de Deus, de principados e potestades que se levantaram e falam, eu não vou me desviar dos caminhos do Senhor. Eu não vou. Você repreende em nome de Jesus com toda a autoridade, você se coloca e se submete ao trabalhar de Cristo. Não é na sua mesa de trabalho, de onde você pensa e define as suas estratégias de negócio. Não é no seu celular, de onde você manda as mensagens para resolver os seus problemas. Não é na sua casa, onde você grita para se defender. Não é na sua cama, onde você faz greve de sexo para mostrar para ele que as coisas não vão ser do jeito dele. Seu campo de batalha é a sua vida de oração constante. Seu campo de batalha, joelho em terra e buscando de Deus. Eu não estou vendo, eu não consigo ver um palmo na minha frente, mas luz para os meus pés é a tua palavra. Me traz aqui na memória a tua palavra, aquilo que eu tenho lido, estudado, aquilo que o teu Espírito Santo tem para fazer. Me dá a direção, Senhor. Me dá a direção para o próximo passo. É um passo por cada vez, um passo por vez, a gente vai tendo a direção do Senhor. Das decisões que a gente tem que tomar nessa batalha espiritual. E sabe, é lá também que ele também vai te dar a estratégia daquilo que você tem que falar. Porque, então eu não falo mais nada? Fala, mas fala depois de orar. Que aí você vai falar com calma, com fluidez, com leveza. E sabe quem convence não é você. O Espírito Santo é quem convence do erro,
do juízo e da justiça. Então está na hora da gente parar de enfrentar nossas decepções, frustrações com o nosso braço. Sabe, Asaf, ele expressa lá no Salmo 73, essa mesma raiva, indignação que eu contei sobre mim, e desapontamento ao ver os maus, os que não criam em Deus, os que faziam coisas erradas prosperando. E ele aqui, eu estou aqui no perrengue, controlando as contas para minha família, para sobrar alguma coisa para dar para quem tem menos. E aí, essa pessoa está viajando, curtindo, está aí, essa empresa que me prejudicou, está desse jeito, está daquele jeito. Asaf fez mais ou menos essa oração. Olha lá! Ele quase tropeça na fé ao ver que pareciam viver bem, sem dificuldades, enquanto ele, mesmo tentando ser justo, enfrentava tantas lutas. Mas tudo muda em Asaf, quando no verso 17 diz: até que eu entrei no santuário de Deus e descobri. É no santuário de Deus que a gente vai descobrir. Na presença de Deus, na conversa íntima com Ele, no relacionamento, o salmista foi recolocado na direção correta. E dessa mesma forma, minha mente também foi recolocada na direção correta nessa semana. E eu me lembrei naquele momento que tudo que eu estou vivendo tem um propósito para o reino de Deus. E que Deus recompensa aqueles que se dispuseram a ser instrumento dele nessa terra. Seja aqui, seja lá na eternidade, eu não sei. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. A minha sogra me ligou na sexta. Oi, Rê, tudo bem? Falei, tudo. Aí ela achou que era aquela resposta... Tudo mesmo? Mesmo depois de todas essas notícias da semana? Eu falei, tudo mesmo. Aí eu falei, tudo isso aqui que eu falei para vocês, para ela. Falei, doeu, me irritou. Chorei, reclamei. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri que esse sofrimento não vai matar a minha essência. Esse sofrimento não vai acabar com a minha família. Esse sofrimento vai matar minha carnalidade. Esse sofrimento não vai matar minha identidade, não vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele vai aumentar minha dependência de um Deus que é bom, que é fiel, que é poderoso, que é Senhor de todas as coisas. E que pode fazer infinitamente mais do que eu posso ver, pensar, pedir. Ele está vendo o filme todo, então tá bom, Senhor. Só me dá força, só me dá paciência, só me planta sobre a rocha para eu não me desviar, para eu não parar. Esses ataques não podem me parar, não vão me tirar do meu foco, da nossa força, porque ela não é minha, ela vem dele. Não vem de homens ou de recursos humanos, ela vem dele. E aí eu me lembrei de 1 Coríntios 2,9, eu sei que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 64,4, pega aí essa promessa para você, meu querido, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oh Deus, Ele está trabalhando. Romanos 8,18, porque para mim eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E com isso eu termino voltando aos 2 discípulos. Algo que eu aprendi também com o pastor querido. Jesus não fica para comer. Ele some. Ele partiu o pão, dá e vai embora. Desaparece da presença dele. Só vai encontrá-los depois de novo aí com os discípulos. É isso que diz Lucas mais para frente. E essa reflexão fala que Jesus não fica para comer, porque naquele momento Jesus queria ensiná-los que o evangelho é sobre como repartir o pão. Não é lindo isso, gente? Jesus não estava ali para ensinar como comer. Jesus estava ali para ensiná-los agora, como filhos maduros que geram outros filhos. Uma criança não pode ter filhos. Sabe o que diferencia uma criança de um adulto, biologicamente, fisiologicamente falando? Poder gerar. Poder gerar, a mulher entra na vida adulta porque ela pode gerar, o homem pode gerar. Filhos maduros repartem. Se faltar comida na minha casa, eu dou primeiro para os meus filhos, depois vai para mim.
Filhos maduros repartem o pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Porque o pão que alimenta o corpo, ele é importante, sim, ele é bom, mas ele não é suficiente. Então eu distribuo o pão, mas eu compartilho a palavra que sai da boca do Senhor para mim e para a sua vida. Corpo, alma e espírito. E era isso que Jesus estava chamando os seus discípulos a fazer. A cruz era sobre isso. Ocupem mais as suas vidas em como repartir o corpo de Cristo do que em como comer, saciar a sua fome individual. Se ocupem mais sobre como servir do que como serem servidos. Isso foi a cruz de Cristo e eles precisavam entender, precisava cair essa escama dos olhos deles. Não era sobre o povo judeu, era sobre toda a humanidade. Ali era só um estopim. Era sobre todos nós, já estava previsto, profetizado. E por isso a jornada desses discípulos não acaba ali naquela mesa. Eles imediatamente voltam para contar todas essas coisas para os seus companheiros e depois pelo mundo. Carregando agora o quê? O Espírito do próprio Deus, o Espírito de Cristo como selo, selo de propriedade, selo, penhor, a garantia, porque quando Ele voltar Ele vai ver o selo em você. É o Espírito Santo de Deus que você carrega, que garante que como Cristo, eu estarei todos os dias com eles até a consumação de todos os tempos. E isso é suficiente para nós. Porque se Ele está conosco, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Jesus quer abrir nosso entendimento hoje para transformar a minha e a sua mentalidade e vida. Sabe, antes de acabar com toda doença física, dor, degradação aparente e exterior nossa, Jesus, Ele veio ao mundo para transformar o nosso interior, limpar, nos dar uma nova natureza, como quem nasce de novo. Não adianta limpar o exterior como aqueles religiosos faziam e o nosso interior ainda está doente. Então deixa Deus, fecha teus olhos agora. Deixa Deus falar com você. Porque em alguns momentos da nossa vida, Ele usa um milagre para começar a se revelar, como Ele fez com a minha família. Em outros, Ele mostra que mesmo vivendo e passando por nãos e circunstâncias extremas terríveis, por conta do mal desse mundo que nós somos peregrinos, aqueles que se relacionam intimamente com Ele, seguem seus conselhos, passam por esses vales, por esses desertos, por esses abismos de uma forma diferente, encontram significado e propósito nele. Então tenha calma, meu irmão, tenha calma, minha irmã, respira fundo aí, ó. Tenha calma, há esperança para você, ao cheiro das águas brotará. Que a esperança brote no teu coração hoje. Jesus ainda voltará, Ele mesmo prometeu, e todos esses sofrimentos vão ser resolvidos. Aqueles que nasceram de novo, dessa nova natureza em Cristo, estão crescendo de fé em fé. É luta atrás de luta, mas é de fé em fé, é de fé em fé, é crescimento de fé em fé. Pedras de tropeço talvez tenham aparecido diante de você. Você se dispersou por aí, ou você abandonou, ou você caiu, mas Jesus não se esqueceu de você, Ele não te deixou para trás. Ele veio te encontrar, veio conversar com você, te olhar no olho, te reposicionar hoje. É Ele quem vai adiante de nós ainda hoje, porque Ele está vivo, como Ele disse no versículo 32, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês. Muitas vezes eu me tranquei com medo de me decepcionar de novo. Outras vezes eu retrocedi e fiz coisas que eu já sabia que eu não devia mais fazer. Como filha de Deus. E eu também já me distanciei da comunhão. Porque é mais fácil a gente fugir às vezes do que encarar a ferida. Mas assim como eu preciso da graça de Deus, precisei dele para me tocar, para me tornar livre nas minhas decepções. A decepção já tinha acontecido. Está lá, mas ele pode nos tornar livres. Eu quero te fazer um convite. Apaga as luzes, por favor, Glu. Você com Deus. Eu quero te fazer um convite, queridos.
Se tiver mais alguém aqui que queira ser reposicionado por Jesus hoje, que viveu decepções e que quer se reposicionar com Jesus, eu te convido a dar um passo de fé aqui para frente. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você. Querido, não tenha vergonha. Sabe, teve uma vez que Jesus estava andando e uma mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, desesperada, foi e tocou na roupa de Jesus. Ela era proibida de fazer isso naquela época, porque a doença dela a tornava impura por conta do seu fluxo constante de sangue. Mas Jesus parou e falou: opa, alguém me tocou. A multidão está te apertando, você está louco? Não, alguém me tocou. Diferente, com uma fé diferente, alguém me tocou. Quem? Ele não saiu de lá até a pessoa e a mulher ir lá e falar: fui eu. Não posso mais me esconder, fui eu. Deixa eu te contar uma coisa, que a confissão da mulher do fluxo de sangue, a exposição dela, o risco que ela correu, ajudou Jairo, meus queridos. Jairo estava prestes a receber a notícia mais dolorosa da vida dele. A sua filhinha de 12 anos morreu. Mas quando ele recebeu, ele tinha acabado de ver um milagre acontecer. Então, se você quiser se reposicionar com Jesus, quando a gente fala para vir aqui, não é para te expor, para te humilhar, é ao contrário. É para que a gente possa se alegrar com você e ser testemunho, você seja uma testemunha de um reposicionamento com o Senhor. Senhor amado, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai. A cura aqui nesse lugar. A cura aqui nesse lugar, Senhor. Estabelece a Tua cura, Pai. Arranca do nosso coração toda tristeza, amargura, decepção, frustração. Arranca do nosso coração. Arranca, papai, as feridas da nossa alma, Pai, cicatrizando, Senhor. Cicatrizando, derramando o Seu bálsamo. Derramando o Seu bálsamo, Pai. Espírito Santo de Deus, sopra o fôlego de vida agora nas nossas vidas, Pai, nas nossas mentes. Apaga, Senhor. Apaga, Senhor, aquilo que dói, que a cicatriz seja suficiente para a gente não sentir mais essa dor que nos paralisa. Que a gente seja liberto em Cristo Jesus para a boa obra que o Senhor fez e preparou para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, liberta toda oposição maligna. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro cura do Senhor na alma. Eu declaro mente de Cristo. Eu declaro mente de Cristo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar
Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. E há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, 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 Adore, adore, adore. Queridos, a adoração, ela reposiciona nossos olhos ao único que é digno, ao único que é justo, ao único que é santo, totalmente santo, aquele que é poderoso. Então, quando você se sentir amargurado, adore, adore, adore. E deixa o Espírito Santo de Deus encher a tua vida de alegria, de paz, de esperança, de direção. Talvez você esteja precisando de uma resposta sobre o que fazer amanhã. Que Deus te dê a direção hoje, em nome de Jesus. Mente de Cristo, mente posicionada na verdade de Cristo, no caminho de Cristo, na luz de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida a alegria. Quem quer a alegria do Senhor? Quem quer a alegria do Senhor? Quando a gente trata esses temas, às vezes a gente sai, né? Ai, que melancolia. Sabe aquele momento de terapia ali que você chora, 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 chora. Nosso Senhor é infinitamente maior do que tudo, do que todo médico, terapeuta. Pode fazer terapia também, porque Deus usa pessoas também. Mas viva aos pés desse Jesus, no colinho desse papai. E fique alegre, porque Ele olha para você e fala: olha o meu filho amado em quem eu me alegro. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, a graça, você entende a graça? Vai estudar na Bíblia a graça. Não dá para ficar lamentando demais quando a gente se lembra da graça. A gente lamenta e lembra da graça e já oba. Que o amor de Deus, o Pai, que as eternas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus que está aí em você, possa encher a sua vida, a sua casa, seu trabalho, por onde você andar, seus estudos, sua mente, em nome de Jesus, para a glória dele. Vão na paz, em nome de Jesus. Que excede todo entendimento.